Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Muito boa tarde, começando agora mais um programa Cultura Geral. Hoje, aquela pauta super bacana, né? Música, rock and roll e blues na veia. Hoje a gente vai tratar um pouquinho desse novo disco do meu grande amigo Ramon Dr. Ray. Vamos falar também um pouquinho desse festival de cerveja que, aí que o Dr. Ray vai tocar lá com a banda dele de blues. Eu acho que é muito importante. A ideia era fazer uma mistura hoje, né? O blues com as bandas da corporação musical aqui, mas que o Miranda ele esqueceu do compromisso, né? Mas a gente vai fazer aqui um programa super legal e eu acho que essa interação é muito importante com o público em casa, né? A gente descobrir, redescobrir cada vez mais e envolvendo aí com a arte, com a cultura. Mesmo que a gente não consiga fazer essa interligação entre o congado e o blues, entre o blues e o jazz, entre o blues e o chorinho, a gente vai tentando aqui fazer essa mistura toda aqui, trazendo para o público de casa aquilo que está envolvido e que interfere na vida de cada um culturalmente, né? Sejam todos bem-vindos nessa sala de bate-papo, é sempre um prazer estar aqui fazendo Cultura Geral ao vivo, né? Hoje a gente está recebendo aqui uma pessoa bacana, que é a Valquíria, estudante de Direito lá da FEAD, e é muito importante que a gente cite o nome dela aqui, porque ela veio para os bastidores, me conheceu pelo Facebook e pediu para vir aqui no programa e a gente recebe aqui na TV Banqueta, no Cultura Geral, com o maior carinho. Bom, vamos começar esse bate-papo aqui com o meu amigo Dr. Ray. Dr. Ray, seja muito bem-vindo, é um prazer, Ramon, falar mais uma vez de blues e de jazz, é sempre bom, né? Nesses tempos que a gente tem vivido, falar de arte é sempre bom, né, Ramon? Nossa, prazer meu, Betão, porque esse programa seu aqui é de altíssima qualidade, né? Você traz convidados e temas aqui de bem comum, assim, inigualável, né, a qualidade desse programa aqui. E fazer parte é uma honra, né? Espero estar à uma altura, honra para mim, né? Amor, você lançou esse disco agora. Conta um pouquinho para nós aí do Dr. Ray Blues Band. A Very Busy Blues Man. Pois é um conceito, né, que a gente quis colocar nesse CD sobre o blues que a gente produz, o blues que a gente faz, né? É um blues de gente simples, né? De gente que tem seus afazeres diários, né? Uhum. Que tem seus compromissos, né? Uhum. Aqui na capa eu estou ali cuidando do neném, que podia ser a minha filha Mariana, que hoje está com 11 anos, né? No inconsciente a capa que né? No consciente mesmo. No consciente, viu? Em meio a todas as atribuições, né, de pai de família, de trabalhador em outra área, numa atividade de trabalho que é o sustento, né, da gente, a gente gostaria que a música fosse a principal atividade de trabalho da gente, né, e a gente peleja para que um dia seja, né, mas enquanto a gente não chega lá, a gente vai dando atenção às duas áreas, né? Socorrendo uma, socorrendo outra, né? Então a Very Busy Bluesman é isso, é um bluesman muito ocupado, né? Fora dos rótulos, assim, não é nada no plano ideal, né? Aquela coisa do artista, né? Que vive de música, que vive para música, que tem seus hábitos diferenciados, não, né? O artista que tem hábitos comuns de pessoas comuns, né? Que mata aí, né? Seus problemas. Mulher, não vamos matar leão, não, porque tadinho, né? Coitados, eles já têm tantos inimigos, né? Mas assim, vai resolvendo seus problemas diariamente, né? Mas não larga a mão da música, não larga a mão do blues. E aí é que tá, eu queria entrar nesse veio aí. Como é que a gente trabalha isso aí? A arte, ela não é talvez a fonte de sobrevivência primeira, né? Mas ela é a primária naquilo que te dá estabilidade para você fazer e exercer as outras funções da sua vida. O que representa a arte na sua vida, Dr. Ray? A arte é a maneira de você se integrar ao universo de uma maneira assim mais
mais próxima, né? Não esse universo aí que torna a gente uma poeirinha no cosmos, mas um universo, uma miríade de coisas, né? Que tem suas significações, né? E que a gente busca ali um caminho, um sentido de estar, né? Em meio a essas significações, né? De se fazer humano, né? E de dar o seu recado, né? De traduzir a realidade dentro de uma linguagem, né? No nosso caso, a linguagem é o blues. E se integrar, inclusive, às outras pessoas por meio dessa linguagem, né? Ô Ramon, qual a importância de Roger Waters hoje nessa turnê que ele tem feito no Brasil? Fundamental, fundamental. Existe uma coisa que é o engajamento, né? E que hoje, como todo tema dentro que resvala a questão política, né? Hoje desperta muitos debates, muitos conflitos, né? Eu acredito que um artista, como disse Nina Simone, né, tem que refletir, repercutir o seu tempo, né? É responsabilidade muito grande de um artista ele produzir uma obra para a fruição de milhares de pessoas, né? Que sejam centenas, que sejam dezenas, né? Mas existe uma responsabilidade, né? E ele tem que se haver com ela, né? E ele tem que dizer o que ele pensa, né? Não quer dizer que ele tem que se engajar em um movimento específico, em partido específico, numa vertente política específica, mas ele tem que ter valores, né? Ele não pode, falando mais assim coloquialmente, ele não pode ver o pau quebrando e se abster disso tudo em prol de uma carreira, porque vai deixar a gente magoada com ele, né? Como aconteceu lá nos shows do Roger Waters, porque ele deve um respaldo a uma resposta a esse público, né? Que o colocou ali. Sim. Né? E eu acho que essa resposta é condizente no sentido de acolher as pessoas. Tem que ter valores humanos bem definidos, né? Ele não pode se isentar disso, né? Nos anos 60 a gente viu isso com muita clareza, né? Os movimentos que aconteceram da contracultura, né? A Tropicália aqui no Brasil, né? As pessoas falavam no sentido de expandir a consciência, né? De incluir realidades que não eram nem ditas, né? Realidades escondidas, né? Falar de populações, falar de vidas que eram desmerecidas na época, né? Então eu acho que isso é algo que tem que existir, né? O Roger Waters, ele traz esse recado, né? Muita gente não gostou, né? Mas um artista tem que repercutir, tem que refletir o seu tempo. Vamos continuar, né? Vamos sair dessa seara, que eu acho que é importante a gente tratar disso, que eu acho que a gente está vivendo um momento que as pessoas têm se posicionado e não têm se envolvido culturalmente. Virou uma coisa globalizada, mas uma coisa muito líquida, né? Um relacionamento muito líquido entre as pessoas. E também, ao mesmo tempo, é muito volátil. Então as pessoas não têm muita essa absorção de cultura igual tinha, por exemplo, na década de 80, na década de 90 e no início dos anos 2000, que você tinha ali todas as obras que aconteciam na Europa, na década de 80 com Queen, e por aí vai, com Kiss e Led Zeppelin e tal. Você tinha esse envolvimento na década de 70 também. E isso acabou culminando aí no movimento como a Tropicália, e aqui em Minas Gerais tinha o Clube da Esquina. Isso tudo foi uma metamorfose cultural, né? Eu falo que a Atalaia foi muito filtro disso tudo, que tocava de Valdir Soriano a Led Zeppelin. Então, a gente está vivendo um momento, talvez, esse diálogo que eu queria ter com você é o seguinte: talvez a gente está vivendo um momento que não está tendo tem uma falsificação da ideia de globalização, quando na realidade não é, e as pessoas não estão sabendo se colocar nesse mundo atual que a gente tem vivido. Então, quando você fala, por exemplo, ou de fascismo, ou de autoritarismo, ou de democracia, ou de qualquer outro regime, isso
não tem uma identidade direta com o sujeito? Como é que você vê isso? Pois é, tem A minha pergunta é simples, você viu que ela dá até um doutorado, né? Com certeza. Mas eu vejo assim, os valores estão muito relativos, né? Quer dizer, os conceitos parece que eles perderam a densidade deles, né? No sentido assim, o que é, por exemplo, a violência, né? Não, mas aquilo que aconteceu ali não foi violência porque tinha tal situação. Eu acho que as coisas têm seus conceitos, né? Tem sua propriedade de ser, né? Como disse o Gilberto Gil, né? As coisas não têm paz, né? Porque elas têm significações humanas, né? E eu acho que essa relativização de valores, né, de conceitos, de ideias, é muito prejudicial no sentido assim de que a globalização ela trouxe informações que você tem que ter os seus filtros para você lidar com elas, né? Porque elas vêm de diversas fontes, de diversas ideologias, né? Eu lembro de os japoneses já estarem preocupados com isso nos anos 90, né? Principalmente os empresários em relação aos seus funcionários lá, assim, como que as pessoas iam lidar com uma gama de informações que às vezes chega sem filtro, né? Então esse filtro eu acho que é o pé na sua realidade, é a consciência de si, a consciência de pertença a um grupo étnico, a um grupo geográfico, né? A um grupo de classe, né? Para que você não acabe não incorporando valores que às vezes são até conflitantes com a sua existência, né? E a gente está vivendo um momento de não identidade? Eu não diria que seria de não identidade, mas essa liquidez, né? Que até o Pierre Bauman falou, o Zygmunt Bauman falou, é uma coisa muito fluida, né? Quer dizer, as possibilidades são muito rápidas, né? O pessoal lá dos anos 60, o Andy Warhol já falava sobre ser famoso durante 10, 15 minutos, né? Sim. E isso está se concretizando, né? Muitos dos achados hoje, das situações hoje, até os autores de ficção científica da primeira metade do século XX, eles já previam, né? Um sistema de computadores que regeria toda uma realidade, toda uma instituição, né? Todo um país, o acesso fácil a isso, né? E ao mesmo tempo assim a presença desse sistema de regulação também de uma maneira muito massiva, né? Eu lembro de um livro que eu li nos anos 80, por aí, ele foi escrito nos anos 70, que chamava... A tradução não era uma tradução muito boa, mas eu não me lembro do nome original, mas era do autor Frederick Pohl, que ele falava Os Mercadores do Espaço, que era o nome do livro. Ele falava de outdoors, assim, ao longo das autoestradas, com centenas de metros, para que as pessoas, na velocidade estonteante que estavam dirigindo, elas pudessem ter tempo de ler, né? E hoje a gente vê, por exemplo, a partida de futebol, né? Ontem, na partida que o nosso Cruzeiro se sagrou hexacampeão. Só para lembrar, viu, gente? Hexacampeão. A gente vê as placas as placas não, aquelas faixas que ficam no gramado, né? Com a perspectiva própria para a câmera que está captando. Né? Então, alguém que chega no gramado e vai olhar, talvez nem veja, nem reconheça o que é aquilo. Né? Então... tem toda uma linguagem própria, tem todo um preparo para assimilação, né? E assim a gente vai vivendo em um mundo com significações que às vezes a gente não traz bases para poder entender, né? Você vê um computador hoje, a gente às vezes não consegue entender o funcionamento dele, né? Como que ele funciona, como que a internet funciona, né? Antigamente a gente abria lá o motor do motor a combustível, um motor elétrico, e via lá a bobina, via, né? Onde o tanque, via lá o
o piston que empurrava, aprendi lá, a explosão empurra o piston, então hoje a gente vai vivendo e às vezes até submisso a essas tecnologias, né? Sem entender muito delas, à mercê delas. Efeito manada? Pois é. Assim, e o perigo de muitas tecnologias que nem tão testadas assim foram, né? Por isso que vivem dando problemas, bugs aí, né? Tem recalls, né? O Dr. Ray, antes da gente voltar para a música, é óbvio que a gente tem que fazer a ideia de fazer esse paralelo literário e também um pouco psicanalístico, essa viagem no tempo, é para a gente depois inserir a música nesse contexto, né? Nós estamos vivendo muito de George Orwell agora, do olho do grande irmão Big Brother. Pois é, é mais um visionário, né? A gente está vivendo esse momento assim, com essa ideia da globalização monitorada. É um olho que tudo vê? Pois é. Os acontecimentos de hoje, né, no Brasil, repercutindo no exterior, né? A gente sabe que existem organizações transnacionais, né, de interesse próprio, né, e que influem, né, nos destinos, né, dos países, né, e que estão para além das organizações políticas de cada lugar, né. Então isso é muito sério, né. Dr. Ray, psicologia, psicanálise e música, onde é que entra isso tudo? Onde é que casa tudo isso? Nossa. Acho que tem tudo a ver e ao mesmo tempo assim, tem suas particularidades, né? Cada vez eu vejo a importância de que as coisas simples tenham destaque, sabe? Nesse CD, por exemplo, os personagens, né? Eles são personagens, são pessoas comuns, né? Eu não gosto muito desses temas ligados a exortação, a ascese, no sentido tipo, façam isso, sejam como eu sou de sucesso, eu não gosto. Eu acho que tem uma leveza nas pessoas simples que tem que ser considerada, né? Porque elas é que fazem o trabalho do mundo, né? A humanização do mundo, elas é que propiciam a vida cotidiana, né? Onde a vida realmente se dá, né? E eu penso que às vezes falta um pouco disso, né? A gente fica muito bombardeado por ideais de como ser não sendo eu, né? Você tem que ter isso, tem que ter aquilo, né? Uma coisa da sociedade de consumo a mesmo, coisificação, né? Da felicidade, do desejo, essa coisa. As modas que vão exigindo, né? Coisas assim que a gente tem que parar para assim, indagar, para refletir, né? Por exemplo, uma notícia de ontem na TV, mais uma mulher que foi vítima de um procedimento cirúrgico inadequado, né? Meses após isso ter vindo à tona em várias notícias de jornal. Então, que busca de perfeição estética é essa, né? Que faz com que as pessoas sacrifiquem a sua estabilidade, se ponham em risco, né? Tem que ter alguma coisa bem forte, né, que pressione para que a pessoa se arrisque dessa maneira, né? Então eu acredito que a gente tem que retomar os valores mais singelos, né? Admirar a coisa mais simples, né? E por aí vai. Bom, vamos fazer um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com mais cultura geral. Não saia daí, é muito importante. Eu tinha que dar o tempo certinho pro Jorginho, né? Chegou no jeito. Daqui a pouquinho a gente está de volta com mais cultura geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Canal Cidadão, Nova Lima e você.
O mês de outubro é marcado pelo movimento Outubro Rosa, para lembrar a importância da prevenção e do diagnóstico precoce no combate ao câncer de mama. E durante todo o mês, os principais monumentos da cidade ganham uma nova cor. O câncer de mama ocorre com o desenvolvimento desordenado de células alteradas na mama. Então, essas células não têm controle, elas estimulam outras a um crescimento e ali forma um tumor. Segundo dados do Instituto Nacional de Câncer, o câncer de mama é o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo e no Brasil, e representa cerca de 28% de novos casos a cada ano. Mas é importante lembrar que os homens também podem ter a doença. 1% dos cânceres de mama acontece nos homens, por isso os homens também têm que passar a mão na mama, né, de vez em quando, no banho. Opa, apareceu alguma coisa, eu preciso me cuidar. Existiu ano passado uma notícia que a mamografia causava câncer de mama. Definitivamente, a mamografia vai fazer o seu diagnóstico precoce. Outra coisa é o tal do desodorante antitranspirante se causa câncer. É um mito. Algumas recomendações básicas são importantes para prevenir o câncer de mama. Controlar o peso corporal e evitar a obesidade, ter uma alimentação saudável, praticar regularmente exercícios físicos e evitar o consumo de bebidas alcoólicas. Então a mensagem é que se cuide, alimente bem, viva bem e procure um médico anualmente para, se tiver alguma coisa, detectar cedo. A mamografia é feita aí após 40 anos. Se você tem parente com câncer de mama, você, principalmente mãe, irmã, a sua chance de ter é muito maior e aí nós ginecologistas pedimos a mamografia muito mais cedo do que os 40. De 22 a 26 de outubro, a Prefeitura vai desenvolver diversas ações nas unidades básicas de saúde. A programação está no site. Saiba mais sobre as ações da Prefeitura em nosso site www.novalima.mg.gov.br, nas redes sociais Prefeitura de Nova Lima Oficial e no jornal A Cidade. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é. Bom, de volta com Cultura Geral, vamos mergulhar direto aqui, Dr. Ray. Bora. Ramon, final de semana tem show. Tem. Então vamos falar um pouquinho do show. Vamos falar. Eu resolvi fazer lançamentos, né, do CD. Eu não vou fazer um lançamento. Então já teve um na semana passada, lá no Rec Music Bar, em Belo Horizonte. Vai ter um agora na Beer Fest, no nosso show, no domingo, que 15 é a festa horas. da cerveja. Festa da cerveja. Daqui a pouco nós vamos rolar um clipezinho aí, tudo. Isso. Né? E posso falar um pouquinho do Bom Será também? Não, fica à vontade. Dia 27 vai ter uma festa do Bom Será. O Bom Será é uma associação cultural do bairro Boa Vista, né, que eu tenho o prazer de coabitar, né, com uma história muito legal. E de origem negra, né? A Boa Vista da Senzala da Casa Grande. É, né? Considerado o primeiro bairro de Nova Lima. E vai ter um Halloween lá, né? No dia 27, véspera Isso de eleição. É uma crítica que eu tenho, vou falar com o Eto. Tem que ter o dia do Saci Pererê. Porque Halloween não é a nossa cultura. Não é a nossa cultura. Nossa cultura é do Saci Pererê. Com certeza ele assimila. Ele assimila, né? Assimila, com falar, certeza. pô, vamos fazer do Saci Pererê porque Halloween. Pô, Halloween não é uma cultura nossa, né? Mas vamos lá. Aí nós estaremos lançando também o CD lá, né? Agora nesse fim de semana, dia 19, 20 e 21. Sexta-feira, sábado e domingo. Vai rolar a Beer Fest, né? É a segunda edição. E o nosso show vai ser no domingo. Em vez de almoçar em casa, vai almoçar lá na Beer Fest, curtir um blues. Tô agarrado. Nós vamos tocar às 15 horas, né? E mandar a bluseira lá pra galera. Vamos ver uma chamadinha, o Jorginho. Foca em mim aqui. Câmera.
Vamos ver uma chamadinha aí do Beer Fest? Eu acho que é interessante a gente fazer esse merchan aqui, que eu acho que é um festival maravilhoso. A gente tem que convidar todo mundo para poder ir e a gente vai trabalhar. Lá vai ser trabalhado gastronomia, música, cerveja que não pode faltar, né? Que Nova Lima hoje é a capital nacional da cerveja. Vamos rolar aí a chamada e convidar todos para poder participar. Eu estarei lá nesse modelo maravilhoso, né? A Beer Fest, a festa oficial da cerveja artesanal de Nova Lima, acontece neste final de semana no espaço de caminhada da Anglo Gold Achante. O público vai poder contar com variedade gastronômica, 13 cervejarias artesanais e um espaço amplo e coberto para toda a família. Mas as atrações não param por aí. 16 bandas vão apresentar para os amantes da cerveja artesanal e da boa música o melhor do rock nacional e internacional nos 3 dias de festa. Somente no domingo, 6 bandas vão comandar o som no encerramento deste grande evento. Devolvers, Dr. Ray, Nando Acústico, Tarjados e Cogumelos Derrapantes. Já a banda Legião 2 vem direto de Belo Horizonte para fechar com tudo a Beer Fest, a partir das 9h30 da noite. Quase todo mundo já ouviu falar da música Pais e Filhos. E além dessa bela composição, a banda Legião 2 irá trazer outros grandes sucessos de uma banda ícone do rock nacional, a Legião Urbana. Será só imaginação? Será que nada vai acontecer? As músicas do Renato, né, puxavam muito essa coisa de política, de educação, de comportamento, de atitude. Então Legião Urbana foi muito isso, foi muita atitude no rock nacional. Que a gente procura relembrar no palco máximas representações ao vivo da Legião Urbana, né, e a gente procura fazer isso com coração e com respeito e carinho que o público merece, os legionários merecem. Seja nas roupas, barba, óculos ou na própria voz. Com seu trabalho musical, Renilson presta sua homenagem ao ídolo Renato Russo. E com mais de 24 anos de estrada, o vocalista e toda a banda Legião 2 retornam a Nova Lima neste domingo para fazer um show de encerramento cheio de energia e que promete envolver o público. Eu convido vocês para estar participando do Beer Fest, Nova Lima Beer Fest. Esse evento são 3 dias de evento, sexta, sábado e domingo. A nossa apresentação vai ser no domingo, nós vamos estar encerrando o evento. Mas é um evento super familiar, podem trazer a família toda, vai ter muita cerveja artesanal, gelada esperando vocês. E muita banda boa, com música legal. E contamos com vocês aqui. Muito bem. É sempre bom, né? Espaço para arte é sempre bom, né? Não, maravilha, maravilha. Segunda vez que você vai participar? Segunda vez, segunda edição do Beer Fest. Do Beer Fest. É diferencial mesmo, Ramon, se tocar num festival desse. E qual a importância de ter mais festivais desses, como teve o New Orleans e tem esse Beer Fest? Como é que é? É importante a proximidade com o público, né? Uhum. O festival, por ele já trazer uma estrutura que serve para várias atrações musicais, né? As pessoas vão sabendo que tem grande chance de encontrar várias coisas que vão agradar, né? E nisso, às vezes, elas podem até se surpreender com coisas que elas não estavam procurando e que acharam, né? Eu tenho tido essa experiência com blues, né? Muita gente, o blues é um ilustre desconhecido ainda, né? Algumas pessoas não sabem que gostam de blues, mas elas gostam. Por exemplo, assim, muitas chamadas na TV tem um blues de fundo. Agora há pouco tempo a gente teve uma novela com um blues do Renato Russo, né? Sim. Esqueci o nome da novela. E tinha outros blues na programação, no tema da novela, na trilha sonora da novela.
né? Até em chamada de programa esportivo você vê solinho de guitarra, solo de gaita. Sim. Então a sonoridade O próprio desenho animado é jazz absoluto, né? Isso. Os desenhos animados tem aquele Tom e Jerry, tem aquele som, é jazz puro, né? Exatamente, né? Os desenhos aqueles temas de desenho de Popeye, né? Betty Boop, o Pica-Pau, né? Eles têm esses... o Pica-Pau tem até muito country, né? Então a sonoridade ela é bem agradável, as pessoas gostam, mas elas não associam isso ao nome blues. Aí quando vem uma banda tocando, é isso, né? Porque tem uma falsa ideia, eu não diria uma falsa ideia, mas é uma ideia muito parcial do blues, que é do slow blues, né? Que é aquela coisa mais arrastada, mais melancólica, que existe sim, mas tem seu momento. E o blues não se resume a isso, né? O blues ele tem seus momentos muito tem aquela muita subida energia. que vai pro rock and roll, depois ele volta, né? É o pai do rock and roll, Pai né? do rock and roll. Ô, Ramon, nesse disco seu, onde entra o HQ aqui? Histórias em quadrinhos. Entra aí dentro. Entra aí dentro da minha história, né? Eu já fui desenhista de profissão, né? Eu fiz segundo grau técnico, né? Em desenho artístico e publicitário, lá no Colégio São Miguel, Arcanjo, no bairro da Graça, né? Sim. E cheguei a trabalhar com silkscreen, trabalhei em gráfica, né? Desenhava anúncios de catálogo telefônico, né? Eu era arte finalista e no silkscreen a gente tinha um pouco mais de liberdade para fazer arte final, né? Propor estampas e tal, e sempre fui um curtidor de quadrinhos, né? Engraçado que na década de 70 eu era criança, né? Eu sou de 65, não parece não, mas eu sou coroa, sabe? Mas eu lembro que tinha uma certa crítica, eu lembro uma matéria do Jornal Estado de Minas falando que na Suécia Pat Donald tinha sido taxado lá assim com restrições à leitura de crianças de certa idade, porque não se explicava de onde vinham aqueles sobrinhos, né? Ele era tido, aqueles Guguinho, Zezinho, Luizinho, mas cadê a mãe aqui? De onde que vieram esses meninos e tal, assim. E era acusado, os quadrinhos eram acusados também de produzir preguiça mental, sabe? E assim, eu vejo completamente o contrário, né? Como eu citei no primeiro bloco, a questão da ficção científica, que antecipou muita coisa do que a gente está vivendo hoje, os quadrinhos também, né? Em termos assim de realidades alternativas, de pensar a física de uma maneira diferente, né? Pensar sociedades diferentes, sabe? Sim. Essa coisa do super-herói com superpoderes e tal, de onde ele vem, como que os poderes se manifestam, com base em quê, sabe? Na física, na química, sabe? É muito interessante. E eu já colecionei assim, quilos e quilos de quadrinhos, né? Hoje até tem muito pouco, mas tem alguma coisa ainda, né? E nessa capa eu procurei, a capa foi toda desenhada por mim, né? E eu escaneei e mandei para o Clifford Dutra, que é um colega meu, um grande amigo. Ele vetorizou os desenhos, né? E ele fez dentro da distribuição, já no gabarito do Digifile, que é esse tipo de caixinha, né? Que não tem aquela parte de acrílico e a capa é o próprio encarte, né? E a inspiração aí foi Robert Crumb, né? Um artista que desenhou várias capas de álbuns dos anos 60, 70, aquele famoso Cheap Thrills, do James Joplin, né? Que é um amante do jazz também, ele tem uma banda de jazz, né? E procurei fazer uma homenagem a ele aí nos desenhos, né? nas ilustrações aí, fiz minha autocaricatura aí, né? Como a Busy Bluesman aí. O Ramon, você sente que na hora que você está tocando blues ou está tocando alguma coisa assim, a sua raiz, essa raiz brasileira sua, que toca ali um pouquinho de chorinho,
isso vem também à tona, assim, dá uma mistureba ali? Algumas pessoas não entendem. O blues é norte-americano, você canta em inglês, você compõe em inglês, como é que você pode achar que é uma coisa própria da gente? Mas porque é gente sofrida, gente simples, é gente trabalhadora. A matriz é a mesma, a matriz africana é a mesma, né? A matriz africana é a mesma, o sentimento de superação é o mesmo, né? De resistência. Resistência, valorização das alívio. Raízes e um lirismo conjugado com uma sátira muito refinada, sim, né? Sim. Porque todos esses elementos da cultura de pessoas e de povos, né, oprimidos, eles tiveram que ter muita delicadeza para aparecer, né? Então, às vezes, um personagem que aparece ali, quando fala do gato preto, por exemplo, do peixe-gato lá, tá falando de outra coisa, tem que pensar o que é que está sendo falado, o que está sendo dito, né? Porque algumas pessoas não sabem, mas houve uma censura nos Estados Unidos em relação aos tambores, né? Por isso que a música negra norte-americana prescindiu de tambores durante uma certa época. Por quê? Porque tambor era meio de comunicação. Então as pessoas se comunicavam, os grupos se comunicavam uns com os outros por meio dos tambores, né? E houve em alguns estados norte-americanos, houve a proibição desses tambores, né? Os primeiros bluesmen tiveram que se virar sem tambores, que aqui no Brasil de cordas apareceu aí, que aquele toque bate no percussivo, né? Improvisando com o que tinha na hora, né? Esticava uma tripa de gato no pau de vassoura e colocava ali uma caixa para percutir, uma lata de sardinha, uma garrafa, e fazia um som ali percutido na corda. Utilizava as coisas que tinha dentro do espaço doméstico, né? Por exemplo, a tábua de lavar roupa, o washboard, para fazer percussão. Né? Por que a gaita se popularizou dentro do blues? Porque era um instrumento barato. Né? Como que uma pessoa simples, que era descendente de pessoas que foram escravizadas, ela podia comprar um piano, comprar um violino, né? que estava muito fora do seu poder aquisitivo, né? A gaita era relativamente barata, né? Então, assim, desenvolveram de uma maneira maravilhosa, né? Que é um instrumento de 10 furos, 20 palhetas, né? 10 palhetas sopradas e 10 palhetas aspiradas, né? Consegue-se tirar ali notas assim quase que de um cromatismo perfeito, né? Com muita técnica, com muita malícia também, com segredinhos ali de valvular e tal. Então, a raiz é a mesma, né? Assim, o sentimento é o mesmo, o reggae, o chorinho, o blues, né? De mostrar as coisas simples das pessoas simples, né? O valor disso, né? O valor da vida cotidiana, né? A vontade de acertar, né? A vontade Nós podemos dizer que Ismael Silva, B.B. King e Bob Marley estão na mesma proporção? Com certeza. Está no mesmo nível. Com certeza. Como é que você vê o congado e o blues? Eu sou dessa matriz, né? Congadeira, meu pai foi capitão de congado, mas como é que você vê? Você vê o batido sim, você consegue... O congado, você é especialista, né? Acho que você tem muito mais conteúdo, não, né? Muito mais conteúdo, né? Mas assim, é a tradição, né? O congado, ele tem essa propriedade da batida rítmica, né? E da organização, da comunidade em torno, né? Das festas, que é muito legal. No blues já tinha alguma coisa um pouco diferente, porque assim, tinha o blues bendito e o blues maldito, por exemplo. Tem as histórias dos bluesmen, por exemplo, que eram expulsos de casa porque essa era uma música do diabo, por exemplo, né? Mas outros que já faziam uma vertente gospel, né? Então o blues, ele era um pouco mais diversificado e às vezes até conflitivo num certo momento, né? Como é que é a cultura, essa cultura afro, como é que ela dança nesse processo, né? Como é que ela resiste, né? Ela se enquadra, ela se maleabiliza, né? E vai se enquadrando assim na cultura local, né? Interessante, né? Então o blues de magia negra, aquele blues que já não é, né? O blues de Crossroads, né? Da encruzilhada, né? Com o blues Mojo Work.
E isso acontece também com o congado, né? Que é proibido de entrar em igreja e é amaldiçoado. Então os negros têm que montar uma irmandade a irmandade dos pretos, né? Que é Nossa Senhora do Rosário. Então já põe Nossa Senhora do Rosário no meio também e ali mantém a sua cultura. Como é que o negro ele aprendeu a lidar com essa coisa, nessa volatilidade, né? Para a gente encerrar, Dr. Ray, o que a gente pode imaginar de diversificação cultural com relação ao rock, ao blues? Isso não vai morrer nunca? A gente vai ter que lutar muito para manter essa cultura viva? Oxalá não morra nunca, né? Agora, eu sou bem chato em um determinado assunto. Eu acho que os músicos populares, né, sejam de rock, sejam de pop, de blues, sejam do sertanejo, do samba, do pagode, do funk, eu acho que eles têm que criar, sabe? Eu acho que já tem muita coisa bacana pronta, né? Agora há pouco rolou a chamada do Beer Fest com a banda Legião Urbana, né? A Legião Urbana deixou muitos seguidores, mas eu acho que mais do que reproduzir a música do Legião Urbana é seguir o exemplo, assim, mete a cara e faz, pô, sabe? Sim. Eu acho que é isso que assegura que o caminho... Abre a garagem, né? Abre a garagem e quebra o pau ali, né? 1, 2, 3 e... Vamos que vamos. Vamos que vamos, né? Eu acho que é importante, eu acho que eu sou o chato da música autoral em alguns meios que eu frequento, mas eu acredito piamente nisso. E eu acredito, assim como eu acredito que todo mundo sabe desenhar, né? Pode não desenhar academicamente, pode não desenhar como gostaria de fazer dentro da referência do seu artista preferido, né? Mas sabe desenhar alguma coisa. A pessoa sabe compor também a sua própria música, sabe fazer a sua letra, né? E tem que iniciar, perder a inibição para assegurar que a coisa se perpetue, né? Várias bandas que são consagradas, elas começaram justamente assim, arriscando, né? O próprio Beatles, né? O Rolling Stones, todas essas bandas, The Who, Led Zeppelin, todas essas foram experimental, né? Exatamente. Depois veio para o Brasil, aí veio a Tropicália, tudo foi experimental, né? Sim, se ninguém iniciar, a coisa não se dá, né? Eu acho que tem que olhar perto, ver quem que está fazendo alguma coisa semelhante, quem está fazendo coisa diferente, né? E trocar ideia, se juntar, fazer música experimental, sabe? Sem preconceito, né, Ramon? Sem preconceito. Pode ouvir de jazz a funk, não sem problema nenhum, né? Eu acho que dá para encaixar tudo. Aí né? que entra aquela questão da identidade, né? Se você tem uma identidade, se você está fincado dentro de suas raízes, você sabe as suas origens, você sabe onde você está, você não tem que ter medo de se misturar. Né? Porque você vai levar alguma coisa e vai trazer alguma coisa daquilo ali. Isso que você está falando é uma coisa muito interessante que eu vi o Ney Mato Grosso quando fez esse... eles gravaram com Chico Sainz e Nação Zumbi. Eu tive que lembrar o Chico Sainz que ele puxava. Eles gravaram com Nação Zumbi. É experimentação pura. Sim. Então, antigamente, você falava, Nação Zumbi estava tocando, tinha um preconceito, rolava um preconceito. E essa mistura que faz esse caldeirão ferver, esse caldo cultural, né, Ramon? Sim, sim. Ramon, foi um prazer ter você aqui mais uma vez. Né? Prazer meu comparecer nesse Estarei lá curtindo o show no Beer Fest do Dr. Ray. Gente, um grande abraço. Até segunda-feira, se Deus quiser, com mais Cultura Geral. Foi um prazeraço fazer esse programa e falar de música, de arte, cultura. É sempre... o programa, eu não gosto nem que acabe o programa, né? Outros programas a gente sempre faz assim, é muito bom também, mas eu acho que quando põe arte no meio, a coisa fica mais leve, mais gostosa de fazer. Um grande abraço e até segunda-feira com mais Cultura Geral. Programa Cultura Geral. Apoio Faculdades Milton Campos. Venha ser referência. Estude com quem já é.